Nas escolas, em especial, a gente possui muitos dados dos pais e muitos dados dos alunos. Alguns desses dados são dados como tal, já com toda uma proteção super rigorosa quanto a não vazamento, quanto à forma de manipular esses dados ao longo do dia a dia da escola e principalmente a forma, inclusive, como eles são excluídos, como eles são destruídos. No final de uma relação, existem dados que eu vou poder destruir, devo destruir e outros não. Então, os dados escolares, histórico escolar, as notas, enfim, a vida escolar do aluno, como todos sabem, a escola é obrigada a armazenar para sempre. Mas a escola vai precisar indicar, obrigatoriamente ela vai ter que ter um plano de ação, um plano de armazenamento, um plano de tratamento de dados para dizer como irá armazenar, como irá destruir, como irá excluir esses dados da sua base de dados, se irá compartilhar ou não esses dados, inclusive com quem armazena, se não for ela que for armazenar com seus próprios recursos. Isso para falar só dos dados escolares, né? Mas a gente sabe que as escolas precisam também ter todos os dados da família, ter os dados do aluno. No momento da matrícula, via de regra, ou mesmo da rematrícula, as escolas têm uma ficha cadastral que precisa ser devidamente preenchida, indicando se a criança tem alergia, se ela tem alguma doença. E esses dados em especial têm duas proteções a mais do que o dado normal da pessoa natural. Então nós, escolas, temos que estar muito preparados, porque nós estamos falando de dados sensíveis. A lei define como dado sensível. Dado sensível é todo aquele que diga respeito a questões sexuais, questões raciais, questões étnicas, questões religiosas, questões de saúde. E a gente, como escola, tem a necessidade de ter estas informações. Então o problema não é só obter a informação, nós precisamos entender que daqui para frente, para a gente ter esta informação, a gente tem que ter um consentimento prévio dos pais. E neste consentimento prévio a gente tem que dizer qual é a finalidade. Então as escolas vão ter que ter lá na sua ficha cadastral talvez uma específica só para os dados da saúde da criança. Eles consideram dados sensíveis a dados biométricos, ou seja, peso, altura da criança, que antigamente eram tratados com, não vou dizer com certa banalidade, mas sem todo esse cuidado. Daqui para frente isso é dado sensível. Então eu posso ter esses dados, mas eu preciso dizer para que fim. Porque senão qual é o interesse da escola em saber o peso da criança? Para poder eventualmente fazer uma dieta alimentar, no caso dos níveis integrais, uma dieta alimentar mais adequada, mais especial para certa criança, se tem diabetes ou não, eu preciso saber disso. Então eu preciso dizer que eu preciso deste dado por conta disso. Se a escola, por outro lado, não oferece alimentação de nenhum tipo para a criança, talvez não seja relevante. Ou ela vai ter que justificar, não, eu preciso saber se a criança é diabética ou não, porque se ela passar mal, eu preciso saber o que eu devo fazer com uma criança que tem diabetes, que pode ter, por exemplo, uma hipoglicemia. Então não é que nós estamos proibidos de obter os dados, mas nós precisamos justificar, dizer qual é a finalidade de obter determinados dados e ter este consentimento expresso e prévio dos pais. Vai ser uma mudança de cultura, uma mudança de hábito muito grande que todo mundo precisa entender e passar a adotar essas medidas legalmente necessárias.